Olá a todas as pessoas, eu sou Antônio Bispo e está começando mais um episódio do podcast Que História é Essa? Uma realização do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Guaba Grande. Hoje vamos ter o prazer de acompanhar a conversa com dois pesquisadores e historiadores, o Marcelo Santana Lemos e Luiz Guilherme Moreira. Eles lançaram um livro que conta um pouco mais da história que perpassa a nossa região, com o título O Primeiro Indígena Universitário do Brasil, Dr. José Peixoto Ipiranga dos Guaranis, de 1824 a 1873. O projeto contou com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do edital de retomada cultural RJ2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. José Peixoto era natural da freguesia de São Pedro da Aldeia, indígena e estudante da Faculdade de Direito de São Paulo, onde se tornou bacharel. Sem dúvidas, uma pesquisa interessante com um personagem que foge ao estereótipo e que amplia a nossa visão das populações indígenas no século XIX e a maneira como foram incorporadas ao Estado Nacional que se formava. Bom, vamos ao papo. Pronto. Boa tarde a todos. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, falarem um pouco da trajetória de vocês. Quem quiser começar, fica à vontade. Olá, Marcelo. Eu já estou nessa área de pesquisa dos povos indígenas fluminenses, principalmente, desde 1999. Eu sou formado em Geografia, tenho mestrado em História e estou trabalhando já fazem aí pelo menos 24 anos com a história indígena fluminense. Então, ao longo desses anos todos, a gente tem pesquisado sobre povos indígenas que tiveram contato com os colonialistas e até hoje. Então, todo o meu trabalho tem sido focado nessas descobertas, afiliados a uma vertente da historiografia que trabalha com a história indígena. E, no caso específico de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, o que acontece é que, alguns anos atrás, até por conta da minha dissertação de mestrado, eu tinha levantado vários documentos sobre diversas regiões do Rio de Janeiro, não só no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, mas também no Proíndio da UERJ, né, em que, na época, o José Bessa estava à frente. E dentro desses documentos tinha alguns interessantes, entre eles um que me chamou a atenção sobre uma querela com um juiz da região de Macaé, se não me engano, de um pai indígena, dizendo que queria uma parte da conservatória dos índios para pagar a faculdade de seu filho. Aquilo me chamou a atenção. Anos depois, eu acho que o Luiz encontrou um outro documento em que colocava como vereador o José Peixoto Ipiranga dos Guaranis. Então, a partir dessa curiosidade, a gente começou a levantar alguns documentos referentes à história dele, e aí eu conversei com o Luiz a gente fazer um texto que saiu no Arquivo Nacional, na revista do Arquivo Nacional, e que a gente falava do nosso biografado. Eu sou o Luiz Guilherme, né? Sou professor de História das redes de Cabo Frio e de Armação dos Búzios, da rede municipal. Tenho doutorado em História na UF. E, na verdade, a pesquisa nossa aqui se enquadra para e passo aí com a minha atuação, tanto em termos de pesquisa universitária, digamos assim, mas também como as minhas pesquisas em relação à necessidade de dar aula nas cidades onde eu atuo aqui na região dos Lagos. Há muito pouco, na verdade, material didático para os colegas professores como eu, né, darem aula no ensino básico. Então, a gente tem trabalhado aí há quase 20 anos, desde 2001, 2002, quando eu vim para a região, no sentido de tanto popularizar essa história regional, né, de Cabo Frio, São Pedro, a gente tem algumas obras, algumas publicações, e, em especial, também dando mais destaque à questão da história indígena, porque eu acho que é importante falar desse apagamento da história indígena no Brasil como um todo e na região dos Lagos, né? E dizer que é uma honra estar sempre ao lado do Marcelo, é um grande pesquisador, um cara que eu admiro muito, além de pesquisador, como ativista político, né? Isso eu tenho bastante orgulho de estar ao lado dele. E sempre também agradecer o apoio que a editora Sofia nos dá aqui na região, com um belíssimo trabalho sobre patrimônio, sobre história local. Tem excelentes livros, não só algumas publicações minhas, mas de outros colegas também, que são fundamentais para entender a história do patrimônio da região dos Lagos como um todo. Sim. Acho que vocês já falaram um pouquinho
como é que chegaram até o nosso personagem, o José Peixoto, comentaram um pouco. Mas eu queria que vocês dissessem quem é o José Peixoto do Ipiranga, falassem um pouco sobre ele. E nesse sentido, acho que vocês vão falar também como é que foi escrever esse livro, enfim, o processo de escrito que teve em torno desse processo, desse livro que vai sair, mas também apresentar essa figura para as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, que ele era aqui da região de São Pedro da Aldeia. Bom, primeiro dizer que o rapaz que é meu parceiro no livro, ele é modesto, ele é um doutor em história, trabalha, já tem vários livros sobre a região, e a gente tem uma parceria antiga, e a gente visitou, inclusive, alguns locais aí, quando a gente foi na Fazenda Campos Novos, que é também, de certa forma, parte do cenário dessa história que a gente levantou, a gente encontrou com o José Vieira Vaz, que né, vamos dizer, filho de pais do aldeamento de lá, e de avós e bisavós, né? E ele começou a mostrar para a gente o quanto tinha de história escondida. Ele é conhecido como Senhor Abelha, em Cabo Frio. Quanto tinha de história escondida nessa região. E que aguçou muito mais a nossa curiosidade em recuperar essa e outras histórias em relação às pessoas que moram em São Pedro e que têm na sua família toda essa história indígena que foi apagada ou invisibilizada. No caso de José Peixoto Ipiranga dos Guaranis, a gente já tinha alguns documentos, por exemplo, do pai dele, que ele foi capitão-mor da aldeia, né? Inclusive, uma das coisas que surpreendia, o cara, por exemplo, deu munição para uma guerra que estava tendo no sul do país. Ele bancou. Então a gente começou a ver que ele era um personagem diferente, fora da curva dos indígenas do aldeamento, né? Então, no nosso processo de investigação, que começou, eu acho que em 2019, um pouquinho antes, né? Primeiro para o artigo do Arquivo Histórico Nacional, do Arquivo Nacional, e depois para o livro, a gente começou a ver que, né, havia muita coisa interessante, entre, por exemplo, o fato dele ter sido vereador, do pai dele ter sido vereador, do sogro dele, que também era indígena, né, que ele casou com a prima, ter sido vereador em Cabo Frio, com uma atuação de vários anos, no fato de eles terem propriedades de terra, tem várias, o pai dele tinha várias propriedades de terra, tem casas ali em São Pedro da Aldeia, o fato de ele ter atuado, logo que ele se formou, né, como promotor num processo que foi emblemático, ou pelo menos muito comentado durante o Segundo Império, que foi o caso do Mota Coqueiro, né? Ele, logo que saiu da universidade, ele vai atuar nesse caso. E a gente também investigou sobre a atuação dele junto à universidade, né? O Luiz vai falar mais sobre essa parte. Eu queria só falar que a gente conseguiu, nesse trabalho de escrita, recuperar até o bisavô dele, ou seja, a gente chegou até o século XVIII, né, em que a gente descobriu, né, o bisavô e a bisavó, né, e aí foi sucedendo, né, a família, mapeamos, conseguimos, inclusive, estabelecer, né, toda a população de São Pedro da Aldeia Indígena de 1797, a gente sabe os nomes dos principais, dos 300 e poucos casais, né? Essa pesquisa nos deu uma imagem do cotidiano, né, desses períodos, né, como é que era, de certa forma, a influência jesuíta na religiosidade desses indígenas aldeados em São Pedro, e viu também a diferença dessa trajetória e, de certa forma, esse enriquecimento. Essa família era uma família rica dentro dos padrões de São Pedro e Cabo Frio e em relação aos indígenas, eram os mais abastados, né? E essa preocupação com a educação me parece que foi uma preocupação que a família teve e que levou a ter um primeiro indígena universitário, né? O único indígena universitário do século XIX. E essa convivência dele na universidade foi muito interessante, porque deu uma virada. Ou seja, você estava num momento em que os aldeamentos, apesar de ter sido em 1845 a primeira legislação indigenista do Império, que foi a Lei das Missões, e que, de certa forma, tentava garantir, por parte do Império, alguma proteção aos povos aldeados, entre aspas, mais ou menos. A Lei de Terras mostrou, fez uma sinalização no sentido contrário, principalmente em regiões como aqui o Rio de Janeiro,
em São Paulo, né, e outras áreas de Minas, né, com avanço sobre as terras indígenas, com avanço sobre as terras dos aldeamentos, mas mesmo assim, naquele momento, você tinha uma discussão sobre o que era a vida nacional, sobre o que era ser brasileiro, e a questão a própria formação da literatura nacional, e a questão indígena vem nesse centro dessa discussão também. E ele tem a felicidade de, na universidade, ter um grande colega, aí eu vou passar a bola para o meu amigo Luiz, para ele poder falar quem era esse grande colega do José, que fez ele mudar, inclusive, as discussões provavelmente levou ele a mudar o nome dele. Então, antes da gente continuar aí, dar um prosseguimento, né, a gente tem que lembrar, na verdade, para dar um pouquinho de uma contextualizada, a região de Cabo Frio, a qual o Iguaba participava, né, a qual o Iguaba era tributária, digamos assim, administrativamente, conhece um aldeamento jesuítico, né, administrado pelos jesuítas, em 1617, ainda lá no início do período colonial, e juntamente com a fundação da própria cidade de Cabo Frio em 1615. Né? Esse aldeamento tem uma função militar importante, não apenas por conta da conquista do espaço, digamos assim, do norte, do que se tornaria o norte do estado do Rio de Janeiro, mas também não servindo como ponta de lança, como a gente diz no jargão, assim, digamos, militar, né, da história militar a qual eu estudei, como ponta de lança para a conquista do norte, especialmente da região de Campos dos Goytacazes, né? Mas, além disso, também tinha uma preocupação militar, uma função militar, por proteger a própria cidade do Rio de Janeiro contra a ameaça dos franceses, ainda no século XVII. Então, juntamente com os outros aldeamentos que vão ser criados aí ao entorno da Baía de Guanabara. Então, essa função militar, de uma certa maneira, perpassa até o século XIX, como o Marcelo colocou aí, como o Marcelo apresentou, na participação desses indígenas que vão, não apenas o pai do Zé Peixoto Ipiranga, que vai enviar armamento para as lutas das independências que vão ocorrer lá na região do Prata, mas também para um envio de pessoas, né, de indígenas, para a região e para os conflitos militares que existiam no Brasil no século XIX, que basicamente estavam ligados com essa disputa territorial na região do Prata, mas também com o próprio processo, e aí a pesquisa vai aprofundar um pouco disso, e a importância desse personagem, não apenas em relação à questão da localidade, por fugir desse estereótipo, né, fugir da curva, como o Marcelo colocou aí, dessa imagem que a gente tem do senso comum do indígena, que a gente tem, né, como um personagem que foge completamente desse estereótipo. E como que é possível, então, dialogar a vida do José Peixoto Ipiranga, que nasceu em 1824, né, 2 anos após a independência do Brasil, com Dom Pedro I, né, e vai morrer em 1873. A gente pegou o inventário dele, a gente conseguiu resgatar o inventário dele, e no inventário dele, quando a gente tem um retrato lá das propriedades que ele tinha naquele instante, né, naquele momento, em 73, a gente conseguiu recuperar 17 escravos, né, e uma quantidade imensa de terras que ele tinha. Então, isso foge um pouco desse, mais uma vez, desse senso comum que a gente está acostumado a ver, e a trajetória desse sujeito, desse personagem histórico, nos permite, então, fazer um pouco do paralelo com a história do Brasil de hoje, né, e entender um pouquinho essas discussões que estão em voga no Brasil contemporâneo, do papel que os indígenas têm na história do Brasil e no mundo hoje, né? Até por que não dizer, não à toa, né? Esse ano é um ano bem emblemático para o Brasil como um todo, mas especialmente para os indígenas, né? A gente tem o primeiro ministro, né? Ministério, né? De povos originários, que eu acho que é uma conquista importantíssima para essa população que a gente não pode deixar de colocar, né? Então, o Zé Peixoto Ipiranga dos Guaranis, ele vai sair aqui da região de Cabo Frio, né? Da região de São Pedro da Aldeia, que ainda na época também era subordinada a Cabo Frio, não era um município autônomo ainda, né? E vai se direcionar a São Paulo para estudar nas duas, né? No Brasil existiam 2 universidades, uma delas era em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo, que se tornaria talvez a faculdade mais importante de Direito do Brasil, que é a Faculdade de Direito de São Paulo da USP, no Largo de São Francisco. E lá, então, ele vai conseguir o título, bacharelado de Ciências Sociais e Jurídicas,
e se tornar, então, primeiro advogado, digamos assim, bacharel indígena no Brasil. Nesse percurso aí, mais uma vez, ao contrário do que o senso comum coloca, ao contrário do movimento que acontecia de modo mais normal, ele vai reassumir a identidade indígena dele, ele vai reincorporar, vai participar de como se fosse um rebatizado, né? Vai mudar o seu nome, vai passar a se chamar, vai incorporar ao nome dois nomes importantes, né? O Ipiranga dos Guaranis, o sobrenome, que vai perpassar por toda a sua geração e futura, o que chega até os dias de hoje, né? A gente tem aí, o Marcelo conseguiu contato com alguns familiares do Ipiranga dos Guaranis que nos ajudaram na pesquisa também, nos fornecendo material. Alguns desses materiais foram confirmados, né? Especialmente em questão de algumas informações genealógicas, né? Outras foram modificadas, foram consertadas, mas a história desse sujeito é importante porque ele dialoga com a construção da história e da memória que vai ser feita em relação à formação do Estado brasileiro, da construção desse Estado nacional, e que tem a ver com a figura de um de seus colegas de turma, que a gente, no finalzinho da pesquisa, conseguiu também descobrir que mantém a amizade até lá, inclusive dando um de seus filhos para ser padrinho, né, para ser uma espécie de familiar fictício, como a gente costuma chamar no jargão histórico, né, de um cara importantíssimo para a literatura brasileira, que é o José de Alencar, que vai ser um dos fundadores da literatura, da escola literária indianista, né, do romantismo indigenista, né, no Brasil, e que vai pensar a incorporação e o papel da história desses indígenas no processo da formação nacional. E aí, então, esse projeto da Retomada Cultural 2, do Bicentenário da Independência, nos permitiu, então, repensar qual era o papel dos indígenas nesse processo e qual continua sendo o papel dele ainda hoje. Bom, excelente. É interessante essas formas de inserção, né, que esses indígenas encontravam nesse mundo colonial e também do início do Império, né? Isso foi um debate que teve também com a Silene na última gravação, que ela comentou sobre os indígenas aqui no período colonial, dessas estratégias, desse papel ativo de sujeitos históricos ali que estavam participando e escolhendo seus caminhos na história na forma que se podia naquele momento, né? Enfim, eu queria que vocês comentassem em torno dessa agência do José Peixoto, especificamente, porque ele estava dialogando ali naquele contexto com algumas visões em torno dos indígenas que havia naquele período, do próprio indianismo, do Zé de Alencar, do IHGB, a visão que se tinha sobre o indígena no passado, às vezes bastante idealizado, ou dos indígenas aldeados aqui, como era de São Pedro, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco dessas estratégias, se aprofundassem um pouco para o nosso público, que o José Peixoto encontrou nesse contexto de tutela que havia ainda no século XIX aqui no Brasil em relação à política indigenista. E depois eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com essa também, mas se vocês puderem explorar um pouco esse ponto, dessas estratégias de inserção do José Peixoto. Eu queria colocar uma coisa em relação a isso que eu acho interessante. A influência da família, né? Você vê, a gente chegou até o bisavô, e interessante que o bisavô era de uma aldeia do norte, ou seja, mostrando que, mesmo no tempo dos jesuítas e um pouco depois, até por conta da mobilização militar que o aldeamento de São Pedro tinha, ou seja, o aldeamento de São Pedro foi uma parte das pessoas ali, por exemplo, foi ajudar a fundar a colônia de Sacramento. E mandava tropas. Durante as guerras coloniais do Sul, acontecia isso. Então, essa interação dos indígenas do aldeamento de São Pedro com outros indígenas, inclusive, né, a constituição de um casal em que a Áurea e o Tomé Dias, né, formam, em que ele é de um aldeamento do norte, ela é originária de São Pedro, mostra isso, que havia uma certa mobilidade, apesar de ser por conta, inclusive, das guerras coloniais. E desses bisavós vêm os avós, ou seja, e depois
o pai dele já desde o início, né, ele vai estar participando das questões da aldeia, por exemplo, há uma querela em 1800 na década de 20, em que os brancos se sentiram ameaçados pela quantidade de indígenas que queriam manter os seus territórios. Então, eles dão uma queixa ao imperador, dizendo: ó, vem cá, os caras estão querendo expulsar a gente daqui. Era um movimento contrário, por exemplo. Enquanto em Valença acontecia o contrário, ou seja, os brancos querendo pegar o território, né, dos indígenas, como a gente mostrou no livro O Índio Virou Pó de Café, aqui em São Pedro foi inverso, ou seja, os indígenas querendo expulsar os brancos, não deixando eles assumirem mais. Você via conflitos, por exemplo, em áreas de fronteira, quando você tem distribuições de sesmaria, né, na passagem do século XVIII para o século XIX, você tem alguns conflitos nas fronteiras ali, onde hoje é São Vicente de Paula, nessa área perto de Iguaba e tal, e o que a gente vai ver é que há uma atuação política dos indígenas, ora em conflito, ora em aliança com pessoas, né, de posse ali, por exemplo, no contrabando de madeira no início do século XIX, nessa questão da disputa de território, de não deixar o seu território ser invadido por brancos em 1820, e o pai dele estava dentro disso, por exemplo, ele defende o principal, o capitão Mor da aldeia é defendido por vários, inclusive há um documento assinado em que o pai dele assina isso aí. Então demonstra que essa agência já vinha de tempo, e eu acho que ele, criado nesse ambiente familiar, ele tinha plenas condições disso. E nisso que eu falo, esse ambiente familiar que leva, inclusive, o pai a apoiar ele a fazer, né, percorrer não só o ensino das primeiras letras, que era o que era chamado direito para os indígenas tinham direito somente às pequenas letras, mas também até o ensino universitário. Tanto é que quando o pai pede para fazer o ressarcimento das despesas dele, ele tem uma negativa do juiz que é colocada claramente, dizendo o seguinte: olha, o indígena só pode estudar o básico, esse negócio de ensino universitário é para vocês. E esse movimento dele ter formado o primeiro filho, e o primeiro filho ter atuado, ter, né, tido uma proeminência política, etc. e tal, faz com que já em 1872 haja uma segunda tentativa, ali mesmo de Cabo Frio, dos indígenas pedirem para que sejam subsidiados a educação de índios para a universidade. A gente não chegou a ter um segundo indígena lá, mas você chega a ter esse movimento e é de novo negado, e é negado por um ministro de Estado, dizendo que os índios não tinham direito a essa, digamos, a essa ambição de ser universitários. E por isso que a gente fala que no século XIX ele foi fora da curva, mas ele já criou e apontou um documento né, da necessidade dos indígenas de estarem presentes nesse ambiente, de entender esses ambientes, o que a gente vê agora no século XXI e no final do século XX, né? Esse todo o movimento dos indígenas doutores, dos indígenas mestrandos, etc. e tal, cada vez mais ampliando né, arrombando a porta da universidade para os povos originários, né, que é muito importante, e a agência dele, nesse sentido, foi muito interessante. Né? E o fato dele ter tido essa convivência, essa discussão, porque ele vai para a universidade num período em que a discussão sobre o que é ser nacional, sobre nacionalismo, sobre literatura nacional, sobre a questão de que passado nós queremos resgatar e tal, está em voga. Inclusive, ou seja, a Constituição de 28, apesar de não ter dado cidadania para os indígenas nem para os negros, ela colocou em discussão essa questão. Inclusive, o tema da questão indígena, apesar de não ter aparecido na Constituição outorgada pelo Dom Pedro I, ele estava presente lá nas discussões. Inclusive, você tem sessões que você vai discutir algumas questões, inclusive, sobre o papel dos indígenas na construção do país. É óbvio que para eles, no primeiro momento, né, e refletido na Constituição, era de tentar invisibilizar, de não dar papel, não dar direitos, mas a própria agência dos indígenas, dos movimentos indígenas, nas diversas formas, nas lutas da independência, nas lutas pós-independência, nas suas pautas reivindicatórias, vão colocar que o Estado não pode nos ignorar, e hoje a gente vê, né, os frutos colhidos disso com o primeiro ministério, como falou o Luiz aí, em relação a isso. Então, acho que a vida do José Peixoto ela consegue abarcar diversos aspectos da formação nacional, por exemplo, do acesso à cidadania que os indígenas tinham ou não nesse período. Enfim, acho que a partir dessa biografia a gente consegue abarcar a história do Brasil do século XIX com bastante riqueza, né? Mas uma dúvida que eu fiquei também lendo o artigo de vocês, que eu não pude ler o livro ainda, mas eu li esse artigo,
é quanto às diferenças que havia entre a vida do José Peixoto e dos outros indígenas da aldeia de São Pedro, né? Vocês comentam que havia uma distância entre a realidade dele e dos outros indígenas, até do que eles iam incorporar, o que ele ia incorporar nessas estratégias ou não que ele adotava em torno desses discursos sobre os indígenas, esses discursos civilizatórios do século XIX. Mas acho que é uma dúvida de qualquer morador aqui da região, de como era essa vida aqui dos indígenas em geral, na aldeia de São Pedro, enfim, aspectos do cotidiano dessa vida que eu acho que a trajetória do José Peixoto a gente consegue abarcar também, né? Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Vocês têm alguma coisa que esteja no Bom, livro? deixar frisar de forma bem enfática, assim, né? Que, embora a gente esteja falando de um indígena que conseguiu chegar ao nível superior, a gente não está falando de qualquer índio, qualquer indígena, né? A gente está falando de um personagem bem peculiar, que não é a norma dos indígenas, né? Assim, embora ele tenha começado, né, assim, como a gente conseguiu recuperar as gerações passadas, uma família, digamos assim, que era uma família indígena clássica, se a gente pode usar esse termo para ficar mais fácil, didaticamente. O pai dele, na verdade, vai ser digamos, digamos, o grande virador, digamos assim, da história familiar, né? O cara que vai dar um outro patamar à história da família, no sentido de conseguir amealhar mais terra, no sentido de começar a se destacar enquanto pessoa mais ligada à elite, né? Chegando, inclusive, mais uma vez, a ter 17 escravos no seu inventário. Então, são coisas diferentes, né? Uma coisa é você falar do grosso dos aldeados, e uma outra coisa é você falar da família Ipiranga dos Guarani. São coisas distintas, embora estejam presentes no mesmo aldeamento e no mesmo espaço. Dito isso, a gente conseguiu recuperar um pouco do cotidiano da vida dos indígenas, né? Do aldeamento, que não tinha nada de muito diferente dos demais. Praticavam a roça, né? Praticavam o plantio de mandioca, faziam cestarias, viviam em casas de sapê, né? Então, quanto a isso, não tem uma vida tão... Caçavam, né? Pescavam na lagoa. Então, assim, não tinha uma vida tão diferente dos outros aldeamentos, de acordo com, naturalmente, também, né? Óbvio, né? Com a natureza aqui da geografia local, né? A gente não pode esquecer que aqui existe uma área de restinga, né? Uma área importante, no século XIX até 1970, por exemplo, a gente tem uma coisa que, né, às vezes é difícil de a gente entender, que até 1970, por exemplo, onde hoje é o centro de Cabo Frio, a gente encontrava jacaré. Né? Então, assim, uma coisa, né, para deixar isso claro. É isso, né, Marcelo? Inclusive, é importante, assim, a gente, por conta do acesso a um documento do HU, né, do Arquivo Ultramarim, a gente conseguiu mapear todos os habitantes de São Pedro, e aí engloba Iguaba naquela época, e, por exemplo, em 1797, somente 2 pessoas dentro do aldeamento possuíam escravos, que era o capitão Mor e o ajudante dele. Eram os 2 que eram os chamados mais ricos, né, que foram até envolvidos num processo de contrabando, em 1797 até 1803, 1804. Né? Então, esses que foram até substituídos, esse capitão Mor foi até substituído pelo Eugênio, que é o capitão Mor que vai ter aquela crise de 1820, que vai ser apoiado pelo pai do Ipiranga dos Guaranis. Então, você vê que a vida da maior parte dos moradores em 1797 era de, assim, pequenos agricultores, pescadores, né? Viviam dessas 2 coisas, principalmente da pesca e da agricultura familiar, né? Seria isso. E daquela agricultura familiar mais tranquila. As mulheres fazendo cestas, as mulheres fazendo redes que eram vendidas, inclusive, na circulação, porque havia circulação de mercadorias até o Rio de Janeiro. E o pai dele, ele vai ter, por exemplo, um barco chamado Caramuru, que vai fazer a cabotagem Cabo Frio até Rio de Janeiro. Então, ele vendia mercadorias e trazia mercadorias. Ele começa a ser um produtor com um pouco mais de destaque, começa a meliar outras terras dentro do próprio aldeamento, e aí ele se torna um médio produtor rural. E com isso, com esse comércio de cabotagem e com essa
a agricultura em terras e tal, ele vai conseguindo amelhar mais partes, né? E aí ele começa a se destacar. Tanto é que no artigo que eles fazem em 1750, ele e o filho para o jornal falando sobre os indígenas de Cabo Frio, que vai subsidiar Uhum. um artigo do IHGB, Sim. do Joaquim Norberto de Souza, eles falam, ó, nós só temos duas famílias abastadas entre os indígenas aqui da região. É a nossa e a eu acho que é Vitória, né? Se eu não me engano. Então a gente consegue retratar esse cotidiano dos indígenas também. A gente pega, tem um autor romântico indigenista de ficção, o Luiz deve saber o nome dele, eu esqueci agora, acho que é Antônio alguma coisa. Antônio Teixeira de Souza. O Antônio Teixeira de Souza, a gente inclusive se inspira nele para falar um pouco desse cotidiano, né? Quando tem a festa de São Pedro, da onde vêm os indígenas, como é que eles vêm, ou seja, a maior parte andava a pé, a maior parte tinha poucas posses, eram canoas, canoas que eles fabricavam da madeira da própria região, né? A madeira tem uma madeira específica que tem inclusive em Iguaba aí, que eles produziam canoas, eles faziam os garotos, né, faziam os bodocos, que é os chamados estilingues, e para bater pequenas aves para eles poderem comer, né, pescavam na lagoa, aprendiam a pescar com seus pais e tal. Essa tradição ficou até recentemente. Você tem ainda, né, muita gente que vive pouco, não tanto como já foi em outras épocas, que vivem da pesca. Hoje em dia, a região dos lagos aí, ela gira em torno, a economia do turismo é uma das principais, Sim. né? Até a economia do sal já acabou, e os indígenas também tinham em Apicos, né, o seu local de extração do sal, utilizava isso para salgar as carnes de peixe e a pequena caça que eles faziam nas matas do entorno aí, né? Então, essas questões desse cotidiano indígena, a gente retrata um pouco no livro, né? A gente até fez uma pesquisa bastante grande, a gente ficou frustrado um pouco, porque a gente achou que tinha pesquisado pouco, né? Aí descobriu que a gente pesquisou o dobro que o edital pedia. Então, a gente teve até que cortar coisas e tal, mas a gente conseguiu nesse livro abranger aí pelo menos 5 gerações da família, né? E mostrar essa continuidade e evolução, né, da família ao longo disso e evolução a sua inserção no mundo ali, né? Uma parte, inclusive, a gente teve que cortar dessa inserção política, que é muito importante, em que o Luiz brilhantemente pesquisou, e a gente focou no livro, está focando mais essa coisa dessa infância, desses antepassados e da formação universitária, porque ali na universidade, com esses debates que ele tem, inclusive com José de Alencar, porque ele só muda o nome dele para Ipiranga dos Guaranis em 1850, que é o ano que ele se forma. Inclusive, junto aos familiares, e aqui a gente agradece a família Guaranis, a gente conseguiu, entre outras coisas, não só fotos dos filhos dele e tal, da mulher dele, não conseguimos, infelizmente, foto dele, mas também, quando ele se forma, ele manda fazer uma joia de agradecimento ao pai e à mãe, que ele embrulha no diploma. E essa joia se conserva na família, né? Essa história se conserva dentro da família, e a joia se conserva na família, né? E que a gente mostra até também, e que mostra isso, ou seja, a valorização que teve, o momento para ele foi muito importante também, né? E a partir daí ele atua. Posso falar uma coisa? Que assim, aí quando a gente vai no Lagoa de Araruama, em Iguaba, São Pedro, né, Araruama, a gente ainda hoje consegue ver aqueles ganchos de pesca, né? Então, esses ganchos de pesca são ganchos tradicionalmente indígenas, né? Que perpassam aí até hoje. Os caiçaras, né? Exatamente. E que, de uma certa maneira, né, Antônio, assim, infelizmente, aqui na região a gente passa por esse processo de apagamento muito ruim. A gente teve uma presença indígena muito grande, muito marcante, muito importante, e a gente vê hoje basicamente nada, nada. A gente passa pela região, não tem nenhuma evocação, nada, nada. A gente tem algumas estátuas no centro da cidade de São Pedro da Aldeia, que é de péssimo gosto, eu considero aquilo de péssimo gosto, mostra um papel de subserviência dos indígenas em relação ao processo de civilizatório, digamos assim, entre aspas, né, bem entre aspas, processo de catequese que não corresponde à verdade. Isso mostra um pouco, para voltar para a sua pergunta,
do cotidiano dos indígenas e do trabalho, né? A Silene mostrou isso, e a gente tem um documento, uma série de documentos que mostram bem isso. Eu trabalhei isso um pouco na minha dissertação de mestrado em relação à história militar. A gente tem uma série de indígenas na década de 70 do século XVII que saem de São Pedro, que saem de Cabo Frio, para trabalhar nas fortalezas, e esse trabalho continua, um trabalho remunerado, né? Não é um trabalho escravo, é um trabalho servil, porque obrigatório, né? Mas não um trabalho escravo, porque é remunerado. Então, há um debate aqui também em Cabo Frio, na Câmara de Cabo Frio, que chega ao rei, por exemplo, pedindo para o rei se posicionar, através do Conselho Ultramarino, naturalmente, né? Pedindo para o rei se posicionar a favor da obrigatoriedade dos indígenas não irem para o Rio de Janeiro trabalhar nas fortalezas e trabalharem nas lavouras dos brancos. E o rei, então, contrariando tudo que a gente pensa no senso comum, né, vai ficar a favor dos indígenas. Os indígenas, então, continuam a trabalhar, né, nas fortalezas da Baía de Guanabara, participando da defesa, da conquista, do processo de conquista e colonização do Brasil, né, da manutenção do espaço português. E importância também de mostrar como que esses indígenas sabiam ler as oportunidades que apareciam, né? Isso, acho que isso é muito importante colocar dentro do cenário que se apresentava a eles, como também da família de Ipiranga dos Guaranis. Dentro do cenário, do contexto que se apresentava, eles sabiam se mover naquilo ali, eram suficientemente inteligentes, porque homens, né, os seres humanos como qualquer um, assim como os escravos também, assim como os brancos, como os brancos ricos, os brancos pobres, né, enfim, sabiam ler os contextos e escolher coisas melhores para a sua vida, né? Então, isso também é importante, porque a trajetória do Ipiranga mostra bem isso também. Ele consegue amealhar uma quantidade muito grande de terras. A gente conseguiu resgatar a localidade da fazenda, conhecida como Fazenda Guarani, que fica hoje na estrada entre São Pedro e Campos Novos, e que também é uma propriedade importante, uma grande quantidade de terras que eles tinham hoje numa localidade chamada Caveira, mais conhecida como Caveira, e que hoje tem uma relação muito importante com o Quilombo, né? Ao lado da fazenda de Campos Novos, que na verdade uma das fazendas que vai ser desmembrada do grande complexo que era a fazenda de Campos Novos no século XIX, e que se a gente pega, por exemplo, os mapas do século XIX, alguns mapas, vai estar lá Brejo II Peixoto, né? Ou seja, Brejo do pai do José Peixoto Ipiranga. Tamanha a importância da família, né, do pai dele em especial, na localidade. E como que essa família conseguiu, então, nesse processo, não apenas, né, de lei de terras e que obrigava as pessoas a irem buscar o registro paroquial de terras, né, quando da lei de terras, mas também nesse meio tempo aí em que essa fazenda de Campos Novos está sendo desmembrada em várias pequenas unidades de produção, e que isso também tem a ver com o próprio tráfico ilegal de escravos que vai passar por essas fazendas aí. A gente não conseguiu fazer uma ligação direta da família com o tráfico de escravos ilegal, mas a Nilma, por exemplo, que é a maior estudiosa no assunto, fala que todas essas fazendas que são oriundas de Campos Novos tinham uma certa relação com esse tráfico de escravos ilegal. Então, é bem provável que isso também seja verdade, até porque o Ipiranga dos Guaranis ele era um grande cafeicultor, né, como toda a região aqui, produzia café, produzia banana, produzia gêneros alimentares que eram vendidos, né, como o Marcelo colocou aí, na navio, né, no barquinho lá do Caramuru, do pai dele, que ia para o Rio revender a produção agrícola, né? Cabo Frio era uma região importante de produção de alimentos para o entorno da Baía de Guanabara, né? Então isso é importante salientar, né? O protagonismo dos indígenas na história do Brasil, né? Essa discussão que é uma discussão contemporânea em relação à questão do papel de tutela do Estado ou não em relação à questão dos indígenas, né? Se eles são capazes ou não de se guiarem, né? Guiarem a sua própria vida, a sua própria existência, ou se o Estado tem que ficar lá tutelando igual o babá, né? Isso acho que é importante salientar. Bom, incrível. Eu acho que essa trajetória do José Peixoto, ela
Ela consegue abarcar temas muito presentes e contemporâneos aqui do nosso país. Acesso à educação superior, por exemplo, que desde o século XIX era uma demanda desses indígenas que vocês comentaram. A questão da própria formação da identidade dele no momento da formação nacional, né? Acho que isso é um ponto interessantíssimo de se pensar a própria história do Brasil e dos indígenas nesse processo, como o Luiz Guilherme acabou de comentar. Acho que, por fim, para a gente poder terminar o nosso papo, ficou bem claro aqui para a nossa conversa que a memória indígena, a presença indígena do passado aqui da região, ela existiu, ela está aí, há vários resquícios materiais e imateriais, há famílias ainda que vocês comentaram, eu não sabia que essas famílias ainda estão aqui na região, enfim, e que a história do José Peixoto ela pode ajudar e muito a gente poder rever as nossas identidades e os nossos espaços de memória aqui da região, dessa memória indígena, que é bastante apagada ainda nos discursos, enfim, os discursos institucionais, turísticos também, eu acho interessante que não aparece muito, embora o nome dos municípios tenha referência aos indígenas até, né? Isso está em todos os espaços. Por fim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se desse um tempinho aí para vocês falarem sobre essa questão do patrimônio e da memória indígena na região e como a história do José Peixoto pode contribuir para essa valorização do nosso passado indígena, da nossa história, nossa identidade também, enquanto brasileiros. Bom, primeiro, né, Iguaba mesmo, né? Iguaba Grande, quer dizer, bebedouro grande, né? Assim, provavelmente ali é uma fonte que caía na lagoa que era possível de referência para os índios. Os índios não nominavam as coisas de graça, ou seja, eles tinham uma relação com as suas necessidades e com o seu cotidiano. Você vê que a Serra de Sapiatiba, ela inclusive alguns anos atrás foram encontradas urnas no meio da estrada, foi feita escavação, né? Essas urnas foram para lá. Você tem em vários locais sítios arqueológicos aí, né, em Guaba, que demonstra a ocupação, mas não só a ocupação de 1.500 anos atrás, mas também você tem as pessoas, os indígenas aí presentes. Só que eles foram invisibilizados a partir do momento em que o aldeamento, o governo imperial quer a extinção dos aldeamentos, a partir de 1870, 1880. O aldeamento de São Pedro é um dos últimos. Inclusive, a gente tem, na época de 1850, da Lei de Terras, eles dizem que muitos indígenas não registraram suas terras, principalmente ali na Serra de Sapiatiba, e nomina esses indígenas que não registraram suas terras no registro de terras tal, e que eram pobres e tal, provavelmente analfabetos, e alguns nem sabiam que estava tendo esse registro, e possivelmente por isso sofreram a expropriação das suas terras ali. Alguns deles, outros não. Então, você tem até hoje, agora, como é que isso está se refletindo no cotidiano das escolas? As escolas estão falando que você tem uma população indígena em São Pedro, em Guaba, Cabo Frio, em Arraial do Cabo, em Araruama, e ela está presente ali, está presente, inclusive, por exemplo, uma vez eu fui lá em São Vicente acho que é São Vicente de Paula, né? Estava comendo enrolado uma folha de bananeira, um quitute típico indígena da região, entendeu? Então, assim, na cultura, quando a gente conversou com a Abelha, ele mostrou várias coisas, por exemplo, o costume de comer a sapucaia assada, né, a fruta da sapucaia, uma série de termos, né, a questão da pesca, tudo isso está relacionado. Essas pessoas que existem aí, que estão convivendo no nosso cotidiano e que tem que ter a sua memória preservada. E a memória são lugares de memória. Você não precisa ter necessariamente um patrimônio, por exemplo, uma casa de sapê já não existe mais, né? Mas a igreja, a igreja que era a habitação dos jesuítas, ela foi construída com mão de obra indígena. Então ali é um lugar de memória indígena, por exemplo. É um lugar de memória indígena os fortes, porque foram construídos primeiro com caldos sambaquis, então é um monumento dos povos originários, porque é também um monumento dos povos originários, porque há uma destruição do sambaqui para construir as casas de pedra e cal. Então, todas as casas de pedra e cal que existem na região, elas são também referentes à ocupação dos povos originários. Você pode ressignificar essas estruturas por conta disso, né? Você destruiu monumentos, porque o sambaqui é um monumento. Né? Os de Santa Catarina, por exemplo, são do tamanho chegaram a 30, 40 metros do tamanho dos monumentos que tem no México ou de algumas pirâmides do Egito.
né? E, ao mesmo tempo, você tem a questão da cultura material e imaterial, né? Alguns costumes, algumas coisas que têm que ser colocadas. Então, no patrimônio, você tem um novo olhar para poder incluir a presença indígena. Na história, tem um novo olhar para incluir a agência e a presença indígena até hoje, porque até hoje, você vê nos censos, tem gente que se autodeclara indígena aí em todas as cidades dessa região, e na questão mesmo de dar espaço e reconhecimento, tirar da invisibilidade, né? E eu acho que o nosso livro contribui com isso, e eu agradeço aí vocês por terem aberto esse espaço para a gente poder colocar um pouquinho disso aí, o Instituto poder, né, abrir espaço para a gente. Eu que agradeço a presença de vocês. Deixa eu dar meus agradecimentos aí também. Agradecer a oportunidade aí de falar para vocês. Queria agradecer a dois grandes pesquisadores que nos deram a honra de ter o texto no prefácio, que é a professora Maria Regina Celestino de Almeida e o professor Bessa Freire, que gentilmente escreveram o prefácio. E dizer que, na verdade, assim, o livro... a gente teve, como o Marcelo colocou há pouco, a gente teve que pesquisamos tanto que a gente teve que dividir o livro em dois. Então, uma parte da biografia foi até o que a gente está lançando, até a formação enquanto advogado, né, do Ipiranga, e a outra parte vai estar para ser lançada numa outra oportunidade. Tá? E agradecer mais uma vez, então, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o edital da Retomada Cultural RJ2, e é isso. Muito obrigado a vocês, Luiz Guilherme e Marcelo, pela presença e o privilégio aí com nossa conversa. Obrigado pela atenção de todos até aqui e aproveitamos para convidá-los para acompanhar o próximo episódio do nosso podcast, que tratará das comunidades quilombolas da região dos lagos, buscando assim ampliar nossa compreensão acerca do acesso à terra e das origens afrodiaspóricas das comunidades camponesas da antiga Cabo Frio. Até a próxima!